Graça e paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja convosco. Este é o segundo estudo que já estava gravado e editado e desapareceu. Estamos regravando. É um estudo muito importante, o estudo número 78, que tem como título A Conversão do Mundo, que é uma ideia estapafúrdia, podemos dizer assim, de muitas pessoas que acreditam que haverá um momento na história em que o mundo inteiro se converterá. Vamos ver se isso realmente é verdade. Antes de dar continuidade, de fazermos a nossa oração, eu quero aqui fazer mais algumas sugestões a vocês, né? Indicações. Em minha viagem em janeiro agora de 2020 a São Paulo, eu adquiri também não só aquela Bíblia, mas essa Bíblia aqui, olha. Eu não sei se dá para ver aí, mas está apenas em alto relevo, né? Não está em letras douradas. Essa aqui é a Bíblia King James de 1611 em português, tá? Outra fina, ó, muito fina, de muito fácil manuseio, ó, bem fininha. Vou mostrar aqui para vocês a folha de rosto dela. Olha, Bíblia King James 1611, tá? Vou mostrar aqui o tamanho da letra para vocês terem uma noção. É uma Bíblia também muito boa que eu adquiri em São Paulo. Adquiri 3 Bíblias, no próximo estudo eu mostro a terceira, né? Bíblia King James 1611 em português, uma Bíblia de muito fácil manuseio, boa também para viagens, para você colocar até numa pastinha, numa bolsa para levar a tiracolo, tá? Cabe muito bem em qualquer espaço, de bolsa, de mochila, até mesmo uma bolsa para você levar a tiracolo, essa Bíblia aqui, tá? E é uma Bíblia muito boa, a versão original da King James. E eu quero também indicar mais uma vez um dos meus livros, o livro Adoração Verdadeira, Falsa Adoração. Se você ainda não leu, leia esse livro. É um livro muito importante, não porque eu escrevi, mas porque aqui está sendo tratado assuntos da Palavra de Deus de suma importância para a nossa vida, a respeito da adoração. Será que faz diferença se eu adoro um Deus triuno, ou se eu adoro um Deus único, e é o seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus? Será que Deus aceita todo tipo de adoração? Nesse livro aqui, procuramos apresentar este assunto de forma sucinta, em 125 páginas, para que todos tenham então aí a compreensão clara a respeito desse assunto, dentro da base escriturística, dentro da palavra de Deus. Tá ok? Feito então essas sugestões, tá? Vamos então para o nosso estudo. Antes, porém, vamos nos ajoelhar para orarmos ao Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, louvamos e bendizemos o teu nome e o nome de seu Filho único, o nosso Senhor Jesus. Porque podemos mais uma vez estudar a tua palavra, apesar de esse estudo já ter sido gravado em outra ocasião e ter se perdido. Mas estamos aqui, Senhor, mais uma vez para regravá-lo. Pedimos ao Pai que esteja conosco. Unja, Senhor, os meus lábios para que eu venha falar as palavras necessárias neste estudo, para que o assunto seja apresentado da forma que o Senhor deseja, e não que eu desejo, que eu pretendo falar, ou que eu, em minha sabedoria humana, tenha
intenção de fazê-lo. Unja meus lábios, Senhor, com a brasa viva do teu altar. E unja também os ouvidos, os olhos dos nossos telespectadores, dos ouvintes deste estudo, para que compreendam, ó Pai, o que será tratado aqui. Te pedimos essas bênçãos, em nome de seu Filho único, nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Vamos então para as 17 perguntas e respostas do nosso estudo 78, a conversão do mundo. Pergunta de número 1 é a seguinte: segundo disse Cristo, qual seria a condição do mundo por ocasião de sua segunda vinda? E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. São Lucas 17, 26, ver também os versos 27 a 30. Então, nós temos aqui a informação de Cristo, a profecia, de que nos dias da vinda do Filho do Homem, dele mesmo, né, seria como nos dias de Noé. Vamos então para a pergunta 2. Como foi nos dias de Noé? E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. E encheu-se a terra de violência. Gênesis 6, 5 a 11. Vamos para a nota. Num sermão pronunciado em Savannah, GA, em 2 de dezembro de 1912, o bispo A.W. Wilson, metodista, disse o seguinte: a antiga Roma, em seus piores dias, jamais esteve em condições de vícios tais como os que prevalecem em nossas altas rodas sociais. Nunca em qualquer período da história do mundo foi a moralidade tão aviltada e tão rebaixada. E isso ele disse em 1912. Se ele vivesse em 2020, como nós vivemos, o que ele diria? Eu estou vivendo neste período e posso dizer a vocês que a moralidade ela está bem pior do que em 1912. A depravação, a indecência, a libertinagem, os blasfemadores do nome de Deus e de Cristo, uma geração cristã semelhante ao mundo, que não é nem digno de tomar esse nome nos lábios, de tão corrupta, de tão licenciosa, de tão depravada, de tão pecadora. Essa é a nossa geração. Mas eu ainda não disse tudo, não tem nem como dizer. Senão ficaria estudos e mais estudos apenas declarando e descrevendo toda uma geração corrompida e perversa. Pergunta 3. Como caracteriza São Paulo os últimos dias? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, 2 Timóteo 3, verso 1. Que tornaria trabalhosos esses tempos? Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites, algumas traduções dizem dos prazeres, do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. 2 Timóteo 3, 2 a 5. Essa descrição do apóstolo Paulo, meus amados, se encaixa perfeitamente com a nossa geração. Se eu fosse aqui descrever cada adjetivo desse e dar exemplos, ficaremos aqui durante muito tempo. Todas essas coisas aqui, se nós meditarmos plenamente em cada uma delas, veremos
que elas são abundantes na geração atual. Vamos para a próxima pergunta, pergunta 5. Ficarão melhores as condições antes de vir o Senhor? Vamos ver se ficarão melhores. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. 2 Timóteo 3, verso 13. Até ao fim do tempo haverá motivo para o mesmo lamento. O mundo não se tornará melhor. Não, mesmo ainda quando se aproximar do seu termo. É mau e mal será, e pior do que em qualquer época, precisamente antes da vinda de Cristo. Matteo Henry, sobre Lucas 18, verso 8. Note vocês, meus amados, que Matteo Henry aqui nessa nota vem descrevendo que não ficará melhor. Não podemos e nem devemos esperar melhorias, porque a última geração, o período mais negro da história deste mundo, seria realmente algo terrível, seria realmente algo muito ruim, uma geração corrompida e perversa. Vamos para a pergunta 6. De acordo com a parábola do trigo e do joio, até quando permanecerão juntos os bons e os maus? O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar. São Mateus 13, 38, 39 e 40. Então a ceifa é a consumação de todas as coisas. A separação quem fará são os anjos, né? Os anjos depois vão juntar os escolhidos, levar para os céus, para o encontro com o Senhor nos ares, e os demais perecerão, né? O joio perecerá. Pergunta 7. Quando será a colheita? Vamos ver isso. A ceifa é o fim do mundo. São Mateus 13, 39. Torna-se claro assim que os ímpios, o joio, viverão com os justos, o trigo, até o fim do mundo. Não haverá então, antes da segunda vinda de Cristo, um tempo em que todos se converterão a Deus. Vamos para essa nota em nosso estudo. De acordo com as últimas estatísticas, vale lembrar aqui que o livro foi editado em 1955, então essas estatísticas estão bem antigas. A população do globo, segundo a religião, está assim distribuída. Não cristãos. Então nós temos aí, eu não vou falar todos, tá, para a gente ganhar tempo, mas os não cristãos são em torno de 1.408.600.000 e os cristãos 760 milhões. Então note aí que a esmagadora maioria não acredita em Cristo, né? E hoje não está muito diferente. Eu tentei fazer uma apanhada aqui com todas essas religiões, mas não encontrei de muitas delas. Mas nós podemos ter a certeza que a maioria das pessoas hoje no mundo não crê em Cristo. E muitos que creem têm apenas aparência de piedade, como vimos naquela profecia do apóstolo Paulo. Mas não tem a eficácia, o poder da vida cristã em suas experiências. Pergunta 8. Com que propósito deverá o Evangelho ser pregado em todo o mundo? E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Mateus 24, 14. Ele não disse que todo mundo receberia o Evangelho, ou que aceitaria, né? Mas que o Evangelho deveria ser pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então viria o fim. Então o Evangelho será pregado não com o objetivo, né, de que todos aceitem, mas com o objetivo de testemunhar, porque Deus sabe que nem todos aceitarão, né? Mas para que seja feito um testemunho, para que ninguém fique então, para que ninguém tenha como então se desculpar ou apresentar justificativas de não ter ouvido o Evangelho. Todos precisarão ouvir para testemunho, né? Pergunta 9. Quando será aniquilado o homem do pecado, ou o mistério da injustiça, também chamado o iníquo?
E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. 2 Tessalonicenses 2, verso 8. Como vimos então, o iníquo, o homem do pecado, o filho da perdição, o mistério da iniquidade. São várias expressões, né, dadas aí pelo apóstolo Paulo. Ele será aniquilado então na manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo nas nuvens dos céus, quando ele vier. Eu quero aproveitar a oportunidade dessa pergunta e sugerir aqui a vocês esse DVD, O Mistério da Iniquidade, que você pode adquirir em nosso site para ter mais informações a respeito dessa questão, embora já tratamos sobre este assunto em alguns dos nossos estudos, sobre o homem do pecado, o mistério da iniquidade. Mas você pode também ter muitas outras informações através desse DVD, né, uma palestra do irmão Alexandre Botelho, onde você pode então entender um pouco melhor a respeito desse importante assunto. Vamos para a pergunta 10. Por quanto tempo faria guerra aos santos a ponta pequena de Daniel 7:25? Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Daniel 7, 21 e 22. Pergunta 11. Como virá ao mundo o dia do Senhor? Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. 1 Tessalonicenses 5, 2 a 4. Vamos para essa nota. Haverá então apenas duas classes no mundo, os que estarão em trevas, que esperarão um tempo de paz e segurança, e os que não estarão em trevas. E estes aguardarão o dia do Senhor, um dia de assolação e destruição, a vinda do Senhor e o fim do mundo. Veja Jeremias 7, 1 a 19, Daniel 12, 1, Joel 2, 1 a 11 e Sofonias, capítulo 1. Pergunta 12. Que dirão alguns dos que estão em trevas quando ouvirem a vinda do Senhor? Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. 2 Pedro 3, 3 e 4. Então, meus amados, na nossa época existem muitos escarnecedores, que estão escarnecendo aí da vida de Cristo, estão escarnecendo das profecias, estão fazendo chacota dos mensageiros de Deus. Todos esses sinais também são profecias de que esse dia está próximo. Pergunta 13. Que será popularmente ensinado nos últimos dias? Nos últimos dias irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó. E julgará entre muitos povos, e castigará nações poderosas e longínquas, e converterão as suas espadas em paz, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Miqueias 4, 1 a 3. Ver também Isaías 2, 2 a 5. Vamos para essa nota aí. Notai, isso não é o que o Senhor diz, mas o que o Senhor diz que muitas nações dirão nos últimos dias. E esta é de fato a proclamação agora ouvida em toda parte, um grande movimento mundial pró-paz, um convite ao desarmamento de todas as nações, para não mais guerrearem e professarem a religião. Então, meus amados, nós já vemos isso aí claramente, né? Muitos homens aí falando paz e segurança, mas a destruição está próxima de sobrevir a todos eles, porque estão levando as pessoas para longe de Deus, para caminhos de pecado, de transgressão da lei de Deus e de obediência aos seus mandamentos.
Vamos para a pergunta 14. Que mensagem indica a verdadeira condição imperante? Proclamai isto entre os gentios, preparai a guerra, suscitai os fortes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga o fraco, eu sou forte. Joel 3, 9 e 10. Então essa é a verdadeira condição. As pessoas estão falando de paz e segurança, mas coisas terríveis virão. Conflitos tremendos acontecerão. Pergunta 15. Enquanto fazem esses preparativos bélicos, que dirão os homens? E curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Jeremias 6, versículo 14. Quem quer que conheça as condições atuais do mundo sabe que isto é verdade. Enquanto se proclama a paz, as nações se armam como nunca antes. As guerras prosseguem quase continuamente. Surgem frequentemente complicações internacionais. Mal uma conflagração mundial termina, já outra ameaça explodir. O mundo atual é um vasto acampamento militar. Então nós percebemos isso claramente. Quando esse livro foi editado, foi preparado, esse livro de Estudos Bíblicos, se eles já falavam isso, imagine hoje em nossos tempos. A coisa não está diferente, não. Os homens estão se preparando para a guerra. As nações estão se armando até os dentes. E a terceira grande guerra mundial é uma realidade bem nítida para muitos analistas. É apenas uma questão de tempo para que ela ecloda. Vamos para a pergunta 16. Mas não diz a Bíblia que nações serão dadas como herança ao Senhor? Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. Salmo 2, verso 8. Vamos então compreender melhor na pergunta 17. Que fará com elas o Senhor? Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Salmo 2:8. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 19, verso 15. Vamos para essa nota final em nosso estudo. Quão inesperadamente se surpreenderão os que têm estado a pregar paz e segurança ao ouvir o fim, como é indicado no texto já citado. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. 1 Tessalonicenses 5, 2 e 3. Todos os que não se perceberem dos sinais dos tempos, e estiverem indiferentes ao futuro, defrontarão o dia do Senhor não preparados. Como um ladrão de noite, furtivamente, sorrateiramente, esse dia apanhará todos os incautos que não estiverem esperando. Vigiai, vigiando, Vigiando e aguardando a volta do seu Senhor. Em vez de esperar a conversão do mundo, devemos esperar a vinda de Cristo. Então, meus amados, se em algum momento da história você estiver vivo, você presenciar aí as notícias dizendo o mundo inteiro se converteu, a paz está reinando, a segurança está reinando, não existe mais conflitos, não existe mais insegurança, está todo mundo vivendo em segurança. Fique atento, porque a destruição estará bem próxima de acontecer. Não acredite em profecias enganadoras. A palavra de Deus vem dizendo que o mundo jaz no maligno. Ele é o grande enganador, que está promovendo enganos cada vez mais terríveis. E dentro em breve ele aparecerá, para então dizer que veio instaurar um grande período de paz e segurança. Não acredite, porque é Satanás
transformado em anjo de luz. Que Deus abençoe a todos, que Deus ilumine a cada um de nós para a compreensão clara da sua palavra. Obrigado pela companhia, por estar conosco e até o nosso próximo estudo, se Deus quiser. Tchau.